Bom dia, passando aqui para trazer mensagem aos nossos corações, que se encontra em Ezequiel 3, a partir do versículo 17, que diz assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirá a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca dos seus caminhos ímpios para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisando o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrará a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisou tu no seu pecado, morrerás. E sua justiça que praticará não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente verá, porque foi avisado, e tu livrarás a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim, e ali me disse, levanta-te e vai ao vale, e ali falarei contigo. Ezequiel está falando de algo que ele colocou em nossas mãos. Deus sem nós, Ele é Deus. Deus, Ele não precisa de nós. Porque se eu e você não fazer, vai ter outra pessoa para fazer em meu lugar e em seu lugar. E Deus nos levantou como atalaia, para estar ministrando a palavra dEle, para estar aconselhando no bom caminho, no caminho da justiça, da verdade, do amor, da misericórdia. Deus, Ele nos deu como atalaia. O que é atalaia? Mensageiro. Deus, Ele não está importando com religião. Deus, Ele não importa com placa de igreja. Deus, Ele não está importando se você tem um título. O que Deus está falando para mim e para você, o que é para nós fazer, vamos fazer com perfeição, com amor, com gratidão. Vamos fazer por amor aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não são todos que Deus chama para uma grande obra. Não são todos que Deus entrega algo nas mãos dele. E essa palavra fala que Deus vai falar conosco e nós vamos transmitir o recado de Deus. E se Deus falar para nós, coloca em nosso coração, fala para aquela pessoa algo de bom, fala para aquela pessoa que a depressão tem cura, que não é para ela se matar, fala para ela que eu vou restaurar, fala para ela que o caminho sou eu. E se nós não falarmos, essa pessoa vai perecer. E sabe que Deus vai chegar para mim, para você, falar assim, olha, eu pedi para você fazer isso e você não fez. Eu pedi para você ir e você não foi. Essa pessoa morreu. E a culpa de quem? Minha e sua. Porque nós não fizemos aquilo que Deus colocou em nosso coração para falar. Primeiro Ele fala conosco. Quantas das vezes nós sentimos vontade de abraçar uma pessoa e não abraçamos? Quantas das vezes nós sentimos vontade de levar um alimento para uma pessoa e nós não levamos? Quantas das vezes nós sentimos vontade de dar um sorriso para uma pessoa e nós não rimos porque a gente não conhece, a gente não fala um bom dia. Talvez um simples bom dia, sorriso, pode ajudar muito uma pessoa. Vamos estar atentos a ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco. Vamos estar atentos para ver o que Deus está falando, porque Deus fala conosco. E nós falamos com as pessoas que precisam. Deus não está mandando a gente falar com qualquer um. Deus não está mandando a gente ir em qualquer lugar. Há um povo amado por Deus, há um povo escolhido por Deus, há um povo que Deus olha e fala, naquela vida tem salvação, naquela vida tem valor, aquela vida é uma joia preciosa.
E a gente rejeita o que Deus está falando conosco. Olha para você ver a perfeição de Deus. Primeiro, Ele vem até nós. Gente, as coisas de Deus são maravilhosas. Agora você imagina só Deus chegar até você. Quem sou eu para Deus chegar até mim e pedir um favor? Quem é você para Deus chegar para você e falar assim, olha, vai em tal lugar, fala isso. E a gente rejeita. A gente ignora. A gente coloca tantos obstáculos, tantos defeitos. Em vez da gente ir ali onde que Deus está pedindo, a gente começa a falar para Deus os defeitos daquela pessoa. Deus, Ele conhece os defeitos daquela pessoa, só que Deus também conhece que aquela pessoa, por mais defeito que ela tenha, ela está pedindo socorro para Deus. Ela está pedindo socorro para ser ouvida. Ela está pedindo socorro para sair daquela vida. Ela está pedindo socorro para ser curada, para ser liberta. Se Deus for até aquela pessoa, da forma que ela está, ela não vai entender que é a voz de Deus. Ela não vai compreender que é Deus falando com ela. Pois ela está presa em tanta amargura, em tanta dificuldade. Ela está na escuridão. E dependendo da escuridão, a luz ela não vai fazer efeito nenhum. Se você acender uma luz longe, ela só vai olhar. E Deus ele não pode aparecer com uma luz forte para essa pessoa. Porque ela não tem entendimento, ela não tem um conhecimento. Aí Deus ele chega para mim, para você e fala, olha, você tem um pouco de discernimento. Você tem um pouco de imaginação das coisas espiritual. Você já tem uma base, uma raiz. Então vai ter essa pessoa e fala para ela que eu vou mudar o cativeiro, que eu vou mudar a história, que eu vou ser um divisor de água na vida dela. E a gente fica covarde. A gente fica covarde. A gente começa a olhar para Deus e falar, essa pessoa tem tantos defeitos. A gente começa a imitar Jonas. Jonas estava em determinado lugar chamado Ninívia. E ali durante 40 dias ele pregou. E aquele povo arrependeu. Aquele povo quis um conserto com Deus. E o que Jonas fez? Subiu num lugar alto para ver a destruição daquela cidade, daquele povoado. E Deus, ele tocou nele de uma maneira tão assim maravilhosa que Deus fez brotar uma aboboeira. E ali ele ficou feliz porque teve uma sombra. E no outro dia, assim que começou a amanhecer o dia, Deus mandou um bichinho e matou. E ali Jonas ficou entristecido. E Deus fala com ele, Jonas, você está fadigado por causa de uma aboboeira. Me perdoa pelo nome, que eu não estou dando conta de falar direito. Você ficou entristecido por causa disso? Uma coisa que você não plantou, que você não colheu. É digno eu ter misericórdia desse povo, que não sabe a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Sabe o que Deus estava falando? Jonas, essa pessoa pecou, sim, mas foi na ignorância. Eles não viram que ele estava fazendo tanto mal. Por isso que eu te enviei a esse povo, a essa nação, a essa geração, para que eles viessem arrepender. E eles se arrependeram. Eles mudaram de vida, as atitudes. Não tem como eu destruir esse povo. Da mesma forma somos nós. Se Deus ele pediu para você fazer algo, faça. Mas quando você fazer, não sai cantando trombetas, olha, eu fiz isso, aquilo, outro. O que a mão direita faz, não deixa a esquerda saber. Mostra só para Deus a forma que você está fazendo, a forma que você está colocando a obra dele em prática.
Muitas vezes Deus vai falar comigo e com você, como Ele está falando agora através dessa palavra. Deus nos chama para ser uma atalaia. Então vamos transmitir o recado de Deus, para que o nome dele venha ser honrado, glorificado, exaltado e o inferno venha perder. Porque quando nós nos calamos, o inferno ganha. Quantas almas que desceu na sepultura hoje, sem ter alguém que fosse lá falar do amor de Deus para essa vida. Quantas? Amém? Uma boa quinta-feira para você. Fica na paz, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Fica com Deus.